prosseguimos, caros amigos, caras amigas, com a nossa série Sinais e Símbolos da Nossa Fé. No episódio passado, contemplamos minuciosamente o papel do óleo nas celebrações litúrgicas, nos símbolos sacramentais. Hoje nós vamos sair dos sacramentos para símbolos que se referem à pessoa de Jesus. Naturalmente, a pessoa de Jesus é a única pessoa da Trindade Santa que nós podemos representar em forma humana, porque ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasceu como ser humano, viveu como ser humano, embora fosse sempre Deus e homem, o Filho de Deus feito homem. Então nós podemos representá-lo humanamente porque ele de fato quis assumir a nossa condição humana. Mas além da pessoa, como se fosse a fotografia, quem dera que tivéssemos a fotografia de Jesus como se fotografa nos dias de hoje. Mas nós temos símbolos. E nem sempre foi a cruz, como eu me referi no primeiro episódio desta série, nem sempre foi a cruz o principal símbolo cristão. No início do cristianismo, dado que ele se espalhou primeiro entre os judeus e depois no mundo pagão, a cruz era muito rejeitada, por conta de que ali só morriam as pessoas de pior qualidade. Então associavam uma coisa com a outra. E era difícil mostrar que Jesus assumiu as nossas misérias, tomou o nosso lugar para nos salvar na obediência ao Pai. Então surgiram vários símbolos. Estes símbolos, eles remetem à pessoa de Jesus. Vamos ver um deles que foi o mais antigo símbolo. Olha o que eu estou dizendo. O mais antigo símbolo para os cristãos era o peixe. Olha aí atrás, o peixe. Agora, por que o peixe? Além de que ele remete à multiplicação dos pães, onde tinha também peixes, a palavra peixe, na língua grega, chama-se assim, ichthys. Cada letra da palavra peixe, traduzindo em português, é assim: Jesus, Filho de Deus, feito homem, nosso Salvador. Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Então, funcionava como uma senha. Você era cristão e eu, mas eu não sabia se você era cristão. E era diante das perseguições, então ali discretamente um desenhava com o pé ou com um pedacinho de pau o peixe. Aí eu já sabia, aquele ali era cristão. Nas sepulturas dos cristãos estava o peixe, porque aí tem uma profissão de fé. Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. Olha que maravilha, né? Por isso é que você vê nos paramentos litúrgicos, nos objetos litúrgicos da igreja, nos sacrários, etc., nos altares, o símbolo do peixe. Agora você vai entender melhor isso, né? É o símbolo mais antigo que era usado. Depois há uma ave que nós não temos aqui no Ocidente, chama-se pelicano, você está vendo aí. O pelicano é uma ave que tem uma característica diferente das outras. Quando ela não tem mais o que dá para os filhotes, ela fere o próprio peito e o sangue ela bota no bico dos seus filhotes. Ela alimenta os filhotes dela na necessidade com o próprio sangue. Então os cristãos olharam e disseram: olha, isso é um símbolo de Jesus. Ele nos alimenta com seu próprio sangue. Ele dá a sua vida para ser vida em nossa vida. Eis porque você vê isso nos altares, nos sacrários e em outros lugares como símbolo eucarístico. Jesus, que pela Eucaristia nos dá o seu próprio sangue. Há um outro símbolo que é muito usado, e desde o início do cristianismo foi também muito usado, porque lembre-se que no início do cristianismo,
a fé em Jesus se espalhou no mundo onde a língua que se falava era o grego, não era o latim, era o grego. Então, tanto os pagãos falavam grego naquela região, quanto os próprios judeus que, para fazer negócios, tinham que aprender o grego como nós aprendemos o inglês para a língua, tecnologia, negócios, etc. De sorte que a língua grega foi usada pelos cristãos como a primeira língua litúrgica. Não foi o latim, foi o grego. Os próprios evangelhos foram escritos em grego. As cartas dos apóstolos, que nós temos na Bíblia, também escritas em grego. E a Bíblia toda foi traduzida em grego antes que Jesus nascesse. Tal era a difusão da língua grega. Eu estou lhe dizendo assim para você entender por que essas simbologias vieram com a língua grega. Você vê duas letras, que, falando do nosso alfabeto comum, um P com um X. Até o povo diz o PX. Mas, na verdade, esse X, ele no nosso alfabeto é o C. E esse P, no nosso alfabeto, é um R. Então, significa as primeiras letras do nome Cristo em grego. Então, quando você vê o P e o X cruzados, ou então quase só em forma de uma cruz, então você está sabendo, isso era o monograma de Cristo. Hoje se fala muito em logomarca, podia-se dizer que era a logomarca que os cristãos utilizavam. Agora, mais tarde, já quando o mundo estava falando mais latim, e ela se tornou quase a língua oficial da igreja, mais do que o grego, então passou a ter a língua latina dando sentido e nome a muitas coisas. Você vê, por exemplo, aqui, como se fosse um I, um H e um S. Algumas pessoas dizem assim, Jesus, homem salvador. Vai mais ou menos assim, mas a tradução é do latim. Iesus hominum salvator. Quer dizer, Jesus, salvador dos homens. Isso quer dizer na língua latina. I é um J, o I maiúsculo é um J no alfabeto português. O H, né, é como se fosse um I, e o S é um S, o sigma é um S, ou S do latim. Iesus hominum salvator. Jesus, salvador dos homens. E aí se abrevia esta profissão de fé nessas três letras. Mas nós temos ainda um símbolo de Jesus que é eminentemente bíblico. Desde o Antigo Testamento é uma prefiguração de Jesus, é o Cordeiro. Na missa a gente fala várias vezes de Cordeiro. Veja que enquanto o padre fraciona o pão, quebra o pão para a comunhão, se diz Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Quando apresenta o pão consagrado e o vinho consagrado para a comunhão, para os fiéis, diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque isso remete ao Cordeiro Pascal, ao capítulo 12 do livro do Êxodo, o Cordeiro Pascal. Lembre-se que o sangue do Cordeiro Pascal, passado nas portas, nos umbrais das portas dos hebreus, foi que salvou os hebreus da morte. Isso já era uma profecia do sangue de Jesus que iria nos salvar da condenação eterna. Jesus é pronunciado em Isaías, capítulo 53, como o cordeiro que é levado ao matadouro e não abre a sua boca. Cordeiro que é levado ao matadouro e não abre a sua boca. E Jesus assume o sacrifício da cruz, a imolação do cordeiro, exatamente como um cordeiro manso e humilde.
Tanto assim que São João diz que Jesus morreu às 3 horas da tarde. E por que ele diz que ele morreu às 3 horas da tarde? Se ele nem diz o dia da semana, nem diz o dia do mês, nem diz o ano. É porque ele queria dizer, em Jesus, a figura do Cordeiro Pascal dos hebreus desde a saída do Egito, ela se realizou plenamente em Jesus. Porque naquela hora era a hora que o povo trazia os cordeiros para a esplanada do templo, porque não cabia mais dentro do templo, eram 20.000 pessoas. Então, ali eles imolavam o cordeiro, tiravam o sangue, era levado para o lugar próprio do templo para oferecer a Deus, o sangue, símbolo de vida, e levava o cordeiro para casa para assar e comer a Páscoa. Jesus é imolado na cruz como verdadeiro cordeiro às 3 horas da tarde. E ainda se diz que o soldado furou o seu lado, imolou o cordeiro. O Apocalipse fala do cordeiro imolado. Tem figuras que aparece o cordeiro sentado sobre um livro e 7 selos. 7 é o número da plenitude. Para dizer, o cordeiro imolado, vivo, glorificado, Jesus Cristo ressuscitado, ele é quem tem as chaves para abrir os segredos do mundo e da história. Ele é o princípio e o fim da história. Então veja que maravilha nós temos então nestes símbolos cristológicos. E você vai apreciar nos próximos episódios novos símbolos da nossa fé que ganham uma luz nova quando nós paramos e refletimos sobre ele. Vamos dizer, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Até a próxima semana.